Crescendo no Senhor, nele sou mais forte, sigo então adiante, crescendo no Senhor, crescendo estou no Senhor, comendo erros, mas sem... Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 2. Assim diz a palavra do Senhor: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Já que estamos em Cristo, então devemos buscar a vontade de Cristo e não a nossa. Jesus ensinou ou orou pela unidade, como nós já vimos. E agora o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos revela qual a qualidade que esta unidade deve ter. Qual a qualidade requerida desta unidade? A unidade que Cristo deseja entre seus discípulos não é uma união qualquer ou artificial. Deve ser como a unidade que existe entre o Pai e o Filho, como ele nos revelou em João 17, do 21 a 23. Por meio de Paulo, Cristo revelou mais sobre esta unidade para que alcancemos a plenitude da sua vontade. Não devemos ter um alvo menor do que alcançar a plenitude da vontade de Cristo. Por isso, é importante pensar na qualidade da unidade que ele requer de sua igreja, de seu povo e de cada membro que compõe o seu povo. Em primeiro lugar, ele fala da necessidade de ter o mesmo modo de pensar, unidade de pensamento. A ideia aqui expressa é de concordar uns com os outros, respeitar o pensamento do outro, ter o mesmo ponto de vista, o mesmo parecer. A mesma exortação aparece em Filipenses 4:2, quando Paulo se dirige a Evódia e Síntique. Ele diz: concordem, vivam concordemente no Senhor. A base da nossa unidade de pensamento é o Senhor, e não nossas ideias, e não nossos pensamentos, mas os pensamentos do Senhor. Talvez, se nós realmente nos voltarmos para Cristo, nossas opiniões serão deixadas de lado para que a vontade de Cristo governe a nossa vida. O sentido não é de ter todos os pensamentos totalmente arregimentados nos mínimos detalhes, porque Paulo reconhecia que haveria diferenças de opiniões. Quando ele escreveu a carta aos Romanos, capítulo 14, ele deixa isso bem claro. Somos seres individuais, somos completamente diferentes uns dos outros. Mas temos de usar as diferenças para nos unir e não para nos afastar. Todos devem aceitar apenas um Senhor e ser regidos por um Senhor, Jesus Cristo, por uma só palavra, o Evangelho, e um só propósito na vida, que é um dia todos nós estarmos na presença do nosso Senhor. Na fé,
devemos ter unidade, porque a fé envolve a vontade de Cristo e a doutrina de Cristo. Em opiniões, temos liberdade, mas em todas as coisas devemos reger com amor. Portanto, o próximo aspecto da qualidade da unidade é: tenhais o mesmo amor. O pai e o filho têm o mesmo amor. E esta mesma qualidade deve ser uma característica de seus seguidores. Pois Jesus, ele mesmo disse que seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor uns aos outros. O amor é o remédio para as doenças espirituais que destroem a unidade. O amor é o remédio para a cura do egoísmo, do orgulho, dos ciúmes, da inveja, da contenda, da facção. Se nós realmente compreendermos que somos discípulos de Jesus, seremos regidos pelo amor. Então haverá unidade. Enquanto outra coisa, senão o amor, estiver conduzindo a nossa vida, haverá dissensões, intrigas e brigas no meio do povo de Deus. Portanto, que sejamos unidos em amor, e assim haverá unidade. Mas também ele fala que outra qualidade da unidade é a nossa vivência em um só espírito, ou uma só alma. Sejais unidos de alma. Essa tradução que lemos, NVI, fala espírito, mas a palavra é psique, que é alma, que significa a sede dos sentimentos, desejos e emoções, quando controlados por Jesus, certamente haverá unidade. Deve haver unidade de alma entre os cristãos, mesmo que haja diferenças sobre detalhes, sobre pensamentos, mas isso significa que os laços de harmonia fornecem um alicerce capaz de sustentar qualquer relacionamento, mesmo quando as pessoas são diferentes, mesmo que haja falhas e às vezes até abusos de alguns membros. Ainda assim, a unidade de alma é possível quando nós compreendemos as fraquezas uns dos outros e a tolerância nessas fraquezas, não ao pecado, mas em nossas fraquezas. Quando nós compreendemos que temos fraquezas, todos nós temos fraquezas, haverá tolerância e certamente haverá unidade de alma, pois nós não seremos regidos pelos sentimentos, pelas emoções e nem pelos nossos desejos, mas pelos desejos de Deus para as nossas vidas. Outra qualidade da unidade que Paulo menciona é que devemos todos ter uma só atitude. E certamente essa atitude envolve a vontade do Senhor e não a nossa. As palavras sentimentos e penseis, ou tem a mesma atitude neste verso, tem a mesma raiz e a ideia de ter um só entendimento ou pensamento quanto aos assuntos de Deus. O mesmo ponto de vista sobre os assuntos de interesse comum, a mesma disposição de mente para que a vontade de Deus prevaleça e não a nossa. Um ótimo exemplo dessa unidade de pensamento, amor, alma e sentimento acha-se entre Ruth e Noemi.
Quando diz o texto em Ruth 1,16, quando Noemi propôs que as suas duas noras seguissem seus caminhos, uma vez que seus filhos, os filhos de Noemi, haviam morrido. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que fidelidade à amizade, que unidade de pensamento, de espírito, de amor, de atitude. Não uma união exterior e fria, mas um entrosamento caloroso e sincero, disposto a fazer o que for possível para preservar uma amizade com unidade plena em Deus, não em seus próprios desejos, não em suas próprias vontades. Certamente, temos diante de nós a maneira de se conseguir a unidade, tensionada por Jesus em sua oração sacerdotal. Porém, isso exige a morte e o sepultamento do eu. Que possamos reproduzir com atitudes as palavras do Espírito, através de Paulo, em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como vamos dar alegria a Deus? Certamente, quando compreendermos que devemos matar o eu e sepultá-lo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, vivendo num só espírito, numa só alma, controlado por Deus e não pelos sentimentos, tendo uma só atitude. Portanto, eu digo, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não reinar em minha vida, a não ser Jesus. E que a vontade dele prevaleça sempre, e não a minha. Que esse seja também o seu desejo, e se assim for, haverá verdadeira unidade, e alcançaremos a plenitude da vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Cometo erros, mas sei que também são parte do crescer no Senhor. Que mais preciso é sua proteção, da palavra e do seu amor. Quando em seus braços me protege do mal, aprenda então fazer seu querer. Mesmo que caia, posso me levantar, ainda continuo a crescer. Crescendo no Senhor.